Boa, então os desenhos simples são quando a gente pega ou um texto, ou uma apresentação em PowerPoint, ou um PDF, ou um vídeo, ou uma palestra, ou um curso, basicamente qualquer conteúdo, entende esse conteúdo e faz um resumo visual. Pega as informações principais disso e cria um painel visual em que a gente tem os textos junto com desenhos simples. Por que os desenhos são simples? Porque os desenhos têm o intuito, têm a intenção de comunicar aquela mensagem. Então, o objetivo desse tipo de trabalho de desenho simples é conectar muito mais com a mensagem, com as informações, do que com o tipo de desenho, um desenho elaborado, que demore muito tempo. Não é isso o desenho simples. E isso dos desenhos simples também pode ser conhecido como facilitação visual. E o nome já é autoexplicativo, facilita visualmente as informações. Isso ajuda as pessoas a compreenderem melhor algum conteúdo, alguma temática. Isso ajuda as pessoas a memorizarem mais o que está sendo explicado. E aí ajuda as pessoas a entenderem o que precisa ser feito. Elas conseguem agir a partir da compreensão melhor das informações. Então serve para diferentes áreas e a gente aqui no empreendedorismo visual entende como é possível ganhar dinheiro com a facilitação visual, com os desenhos simples. Boa. Então, isso conecta total com o nosso tema, né, de hoje, que vai ajudar as pessoas que não sabem como oferecer os desenhos simples. Vamos falar especificamente para você que não sabe fazer isso. E no final a gente vai trazer um passo a passo, né, Lu? Vamos trazer assim, uma forma de você conseguir fazer isso. Uhum. Então, começando, vamos clarear para a galera o que é não saber oferecer os desenhos simples para clientes. Bom, o que eu vejo que acaba acontecendo é que o pessoal tá conhecendo cada vez mais os desenhos simples, o que é a facilitação visual, tá entendendo o valor que isso tem, tá entendendo que isso é um novo serviço que pode ser oferecido e aí fica sem saber como começar, né? Como começar a oferecer esses desenhos simples para clientes. O objetivo aqui é entender como conseguir oferecer o serviço da facilitação visual para pessoas que querem comprar, que querem adquirir isso. Então, a pessoa não sabe divulgar, ela não sabe, por exemplo, o que postar, ou como postar, ou quando postar, ou qual é o melhor jeito de fazer isso, né? Se precisa mesmo de repente postar, será que essa é a melhor estratégia para começar a divulgar os desenhos simples, a facilitação visual? Ou não sabe também para quem divulgar, né? Então, além do conteúdo e do local, né, de como divulgar, para quem que a gente vai fazer essa divulgação, quais são as pessoas certas que podem vir a comprar os desenhos simples, um produto de facilitação visual. Então, essas pessoas elas acabam ficando muito perdidas, assim, tanto nas redes sociais quanto, né, em qualquer outro tipo de divulgação, principalmente até nas redes sociais, não sabem usar a ferramenta ao seu favor, acabam xingando a ferramenta, achando que a culpa é do algoritmo. Eu entendo, gente, às vezes dá vontade. Mas tem algumas estratégias que são mais assertivas, né, que vão te ajudar a chegar nas pessoas certas para conseguir divulgar isso. Então, basicamente, não saber oferecer os desenhos simples para clientes é toda essa situação que acaba acontecendo e que a pessoa realmente não sabe por onde começar a oferecer e a trabalhar com a facilitação visual. Boa. E antes da gente entrar, de eu te fazer a próxima pergunta que eu ia fazer, o Vinícius Ribeiro perguntou aqui: quais são as possibilidades de aplicar essa área no mercado na prática? Nossa, são muitas, Vinícius. Assim, eu acho que coisas que a gente faz bastante, tá? Encontros de planejamento estratégico. Então, as empresas precisam pensar numa estratégia para passar para os seus funcionários, para que eles entendam o que precisa ser feito. Quando eles fazem isso, eles fazem um encontro, às vezes, com a liderança, por exemplo, e contam para todo mundo: olha, esse ano o nosso foco vai ser vender produto tal, esse ano o objetivo é bater a meta X, a gente vai fazer isso desse jeito, daquele jeito, não sei o quê. E esses encontros, eles são longos, assim, às vezes tem um dia inteiro, 2 dias para contar sobre estratégia, como que chegou, quais foram os erros, os aprendizados, por que eles estão fazendo isso, por que eles não estão fazendo aquilo. Então é muita informação. E para todo mundo entender o que precisa ser feito, é bom ter uma facilitação visual que vá acompanhando o que está sendo dito e vai resumindo, então, visualmente essas informações. E aí, dessa forma,
todos os funcionários da empresa conseguem entender efetivamente qual é o foco, qual é a estratégia daquele ano. Então, isso aqui, estou falando só um dos usos da facilitação visual. Vocês podem pensar nisso também para, por exemplo, uma convenção de vendas que tenha o foco especificamente em entender como vender. Aqui acabei de ver que a Letícia, que é nossa aluna do Expert Visual, ela é formada em biologia e trabalha com assuntos de biologia. Até ia citar ela aqui na nossa no empreendedorismo visual de hoje, ela apareceu. Então, ela trabalha com assuntos que têm a ver com a biologia, com o meio ambiente, com sustentabilidade, com ESG. Então, ela entende quais são as informações importantes que precisam ser passadas e faz posts sobre isso, informa as pessoas a respeito disso e utiliza as redes sociais, pode fazer em outros formatos, pode ser, por exemplo, um slide resumindo informações de um jeito quase como um infográfico também, né? Só que a diferença nesse caso é que o desenho ele é feito à mão e ele é simples. Então, essa que é a diferença da facilitação visual. Então, realmente tem muitos usos. Eu até postei hoje um outro conteúdo que a gente faz, que eu faço. Hoje a gente está aqui falando do empreendedorismo visual, mas tem um outro conteúdo que se chama Arriscar, em que eu mostro uma matriz explicando exatamente quais são os tipos de entregas de facilitação visual. Você pode dar uma olhada lá também. Então, voltando lá para o nosso tema, né? Porque é super importante entender mais sobre oferecer os desenhos simples para o cliente. Uhum. E o pessoal acaba se confundindo na hora de oferecer os desenhos simples para os clientes. Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, eu vejo até pelo pessoal que tá chegando, que tá começando a seguir, são muitas pessoas que gostam de desenhar, né? E aí estão conhecendo há pouco tempo a facilitação visual, os desenhos simples. Eu entro no Instagram das pessoas, porque sou fuxiqueira, e eu vejo que as pessoas têm um Instagram muito focado para ilustração, ou para retratos, ou para desenhos abstratos, ou para um outro estilo de desenho, que é diferente do desenho simples, do desenho da facilitação visual. Então, essa pessoa que gosta de desenhar, ela pode começar a oferecer os desenhos simples e ela precisa nomear isso e ela precisa entender a diferença de uma coisa e outra. Existe um jeito específico para oferecer os desenhos simples. Então, não são uns desenhos simplesmente soltos e sem um texto, né? Tem um cliente que consome os desenhos simples não necessariamente consome um outro tipo de desenho. Pode até consumir, vocês podem até fazer um bem bolado e aí a pessoa passar a comprar, por exemplo, um retrato, mas também comprar uma facilitação visual, ou a pessoa compra uma facilitação visual e depois quer passar a adquirir um serviço de retrato, ou de um quadro abstrato, ou de algum outro tipo de projeto, de produto visual. Então, por isso que precisa entender bem como oferecer os desenhos simples para os clientes que vão querer isso, e não para outros clientes, porque senão tu vai estar ali, a pessoa não gosta de comer banana e tu tá oferecendo comer banana, então assim, não vai dar muito certo, né? Então a pessoa, ela acaba confundindo um pouco isso, e aí por isso ela não consegue nenhuma venda. Então, pode ficar confuso também para a pessoa que tá seguindo ela no perfil, se ela não sabe com quem que ele tá se comunicando, o que ela tá vendendo, quais são os benefícios, né? Então tem algumas questões que são importantes da gente pontuar aqui na hora da pessoa que gosta de desenhar, poder passar a oferecer a facilitação visual, os desenhos simples, de um jeito assertivo no seu perfil, enfim, no seu portfólio de atuação, no seu jeito de oferecer essa habilidade visual, né? Pois é, precisa entender como divulgar especificamente os desenhos simples, né? A facilitação visual para os clientes certos, para que a venda realmente aconteça, né? E por que você vê que é importante como oferecer os desenhos simples para os clientes? Qual a importância disso? Bom, parece até bem óbvio, né? Oferecer, por que eu vou oferecer? Mas é bom sempre a gente dizer o óbvio, caso o pessoal não entenda. Então, quando a gente começa a oferecer do jeito correto os desenhos simples, a facilitação visual, para os clientes que têm mais chances e mais desejo de comprar esse serviço, a gente tem mais chances de fazer a renda extra. A gente está falando aqui de ganhar dinheiro no final das contas com desenhos simples. Então, quando você sabe como oferecer esse trabalho, qual é o jeito certo, aonde fazer isso, existe mais probabilidade da pessoa que recebe essa divulgação
se interessar. Então, eu vejo também que muitas pessoas, e eu também já passei por isso, né? A gente fica com vergonha, com medo de oferecer. Então, você tá ali, gosta de desenhar e faz por exemplo, um painel de facilitação visual, um painel, uma coisa visual, né? E aí tu não sabe como oferecer isso, tu fica achando que vai ser chato, que aí a pessoa depois não vai gostar. Então eu acho que o que é importante da gente ter de mentalidade é que o desenho simples, a facilitação visual, ela tá ali para resolver um problema. Então a gente não precisa ter medo de ir atrás de como resolver os problemas de uma forma visual. No final das contas, quando a gente está falando de resolver problemas, a gente está ajudando alguém. Não estamos empurrando algo para alguém. A pessoa tem um problema de comunicação ali, ela precisa passar as mensagens certas de um jeito que seja atrativo para que mais pessoas compreendam aquilo. Então, tu no final das contas está ajudando ela, não oferecendo algo que ela não precisa. Por isso que é importante saber para que serve a facilitação visual e esses desenhos simples e como que eles ajudam as pessoas para poder falar sobre isso, para as pessoas perceberem esse valor e aí passarem a contratar o serviço da facilitação visual, que é um serviço que é muito novo. Então, por ele ser novo, ele precisa ser mostrado, as pessoas precisam entender qual é o valor que ele tem, quais são os tipos de uso, qual é a melhor maneira de aplicar isso no seu contexto, quais foram os jeitos que você já aplicou, por que isso ajudou as pessoas. Então, e justamente por ele ser por esse serviço da facilitação visual ser novo, é muito bom, porque é um mercado que está começando. E aí, quem começa a trabalhar com isso agora tem muito mais destaque e vai estar ali sendo pioneiro nesse oferecimento. Eu vejo que hoje em dia, né, eu basicamente tenho poucos colegas aí de trabalho e eu que estou aqui puxando para a gente desenvolver cada vez mais a cultura da facilitação visual no Brasil. Eu vejo que na gringa tem muita gente, né, que está se desenvolvendo nessa área e que oferece. Eu participei no ano passado de um seminário somente de facilitadores visuais do mundo inteiro, então dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, e eles estavam falando sobre uma comparação da facilitação visual, dos desenhos simples, com o design thinking, que é uma metodologia que é muito difundida hoje nas empresas, e que eles fizeram essa comparação de que é como se a facilitação visual tivesse bem no início, assim como o design thinking estava há 10 anos atrás. Então, é realmente o momento certo para começar a trabalhar com a facilitação visual, porque as pessoas vão conseguir surfar essa onda de um jeito que é realmente o melhor momento para que possa receber renda extra, para que ela possa rentabilizar em cima dessa habilidade de desenho, né? É aquele ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Exatamente. E eu vejo assim, o poder da facilitação, né? Antes de te conhecer, eu não tinha muita essa noção, não sabia como as empresas podiam se beneficiar e as pessoas, né, a reter as informações, a se engajar. E aí eu já sei, né? Mas eu acho que vale explicar melhor para o pessoal por que você vê que a facilitação visual, que os desenhos simples geram esses benefícios, por que as pessoas gostam tanto assim da facilitação visual. Pois é. Eu acho que o que é importante falar isso, né, do porquê que a primeira pessoa tem que entender o que é a facilitação visual e como que ela gera esse benefício, por que ela gera esse benefício para poder comunicar e para poder vender isso, né? Então, eu vou dar até um exemplo aqui. Antes a gente comentou sobre planejamento estratégico, eu vou dar um outro exemplo que já é o segundo ano seguido que a gente faz um trabalho para um escritório de advocacia, em que o que acontece? É um escritório grande de advocacia e eles todos os anos recebem e contratam muitos estagiários. E esses estagiários, eles são novos, eles estão acabando de chegar na empresa e eles têm que conhecer a empresa inteira, têm que entender um monte de informação, qual é a cultura da empresa, quem é de que área, quais são as informações importantes de cada área, o que cada coisa faz, como é que são os processos da empresa, como é que ele pode se engajar nos projetos que já existem. Então tem muita informação quando um funcionário novo chega numa empresa. As empresas chamam isso até de onboarding, que em inglês
colocar a pessoa a bordo, né, daquela nave, daquele navio, enfim. Então tem essa comparação. Então, o que que a gente fez? A gente pegou esse dia em que a empresa, esse escritório de advocacia recebe esses estagiários e fez vários painéis visuais sobre as informações principais que estavam sendo passadas naquelas palestras, naquelas apresentações. E aí os estagiários ficavam com alguns painéis resumidos de maneira visual com os principais pontos. Ao invés dele pegar 7 PowerPoint, 7 PDFs com 50 slides cada um, ele já tinha ali os painéis visuais com as informações principais. Isso ajudava ele a entender que empresa era essa, como é que as coisas funcionavam. Então imagina se tu tivesse que contar somente com a própria pessoa anotando as informações principais ou a própria pessoa indo atrás depois do PowerPoint, do PDF, para pegar as informações principais, tem muito mais chance dela não entender aquilo que está sendo falado, dela não achar aquela informação, dela confundir isso com outra coisa. Então, no final das contas, a facilitação visual, os desenhos simples, ajudam as empresas, os funcionários, a entender o que eles precisam fazer, a entenderem sobre aquela empresa, sobre aquele momento daquela empresa, aquele contexto. Então, isso é só um recorte para mostrar o poder que a facilitação visual tem dentro desses contextos múltiplos de resolver problemas de forma visual. Porque o que a gente está falando aqui é de comunicação, é de aprendizado, é de conhecimento, é de potencializar a compreensão de cada pessoa que está ali. E o visual tem esse poder. Então, já tem estudos, né, que falam que quando a gente utiliza o pensamento visual, a facilitação visual, qualquer coisa que seja visual, a pessoa tem 40% mais chances de reter a informação, de lembrar daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo passado. Então, ajuda na memória das informações, né, na compreensão daquilo. Eu mesma tenho painéis visuais de facilitação visual que eu fiz em 2016 que eu lembro perfeitamente o conteúdo que foi falado. Eu nunca lembraria se eu não tivesse feito a facilitação visual, se eu não tivesse visto aquele painel visual e me conectado de uma outra forma com aquele aprendizado. Então, esse é o poder principal da facilitação visual, dos desenhos simples, é potencializar aquela mensagem, aquela comunicação. E isso é muito importante, porque um dos principais problemas que acontecem em projetos, em divulgação e dentro das empresas é uma questão de comunicação. Então, na verdade, a facilitação visual ela está resolvendo problemas múltiplos, né? Tem tantas abordagens, tem tantos tipos e formatos que tu pode oferecer, que realmente é um mercado muito abundante, são muitas as possibilidades de fazer renda extra com os desenhos simples, né? Com essa habilidade, com essa paixão de desenhar. Sim, é incrível mesmo. Os desenhos simples, assim, eles mudam realmente a relação, assim, com o conteúdo, né? Deixa bem gravado, bem fixado na memória. E agora vamos ajudar, então, o pessoal a oferecer, né, a facilitação visual, os desenhos simples para os clientes. Mas antes disso, traz um pouco para a gente, assim, quais são os principais erros que as pessoas cometem quando vai oferecer esse serviço para os clientes. Tá. Eu acho que tem alguns erros que acabam acontecendo, assim, que eu vejo as pessoas cometerem. Que, como é um serviço novo e geralmente são pessoas que gostam de desenhar, que passam a oferecer, eu vejo que elas ficam postando somente um desenho, sem explicar que desenho é esse, para que ele serve, da onde que ele veio. Então, a facilitação visual é desenho junto com um texto, é um painel visual. Então, precisa estar, não é somente uma ilustração, e não é uma ilustração mega detalhada, é um desenho simples. Então, postar o desenho solto não vai ajudar a pessoa a entender como oferecer e chegar nos clientes certos para começar a ganhar dinheiro com isso. Então, é bom o pessoal estar consciente sobre isso, né? A outra coisa que eu vejo que acontece é não explicar para que serve a facilitação visual, quais são os seus benefícios. Então, é explicar isso na legenda, é mostrar e explicar. Isso vai ajudar a reter em 40% mais a informação. Isso faz com que as pessoas compreendam de uma maneira muito mais fácil e didática o que está sendo passado, esse conteúdo. E é falar isso o tempo inteiro, para mostrar isso para as pessoas na prática, né?
Além disso, eu vejo que as pessoas também que querem começar a trabalhar com a facilitação visual e que gostam de desenhar, elas postam pouco. E aí aqui é isso, né? A gente tá no mundo das redes sociais e precisa postar. E não dá pra postar pouco, porque senão vai ter pouco alcance, vai ter pouco engajamento. As pessoas mesmo olham que tu tá postando pouco e veem que tu talvez não esteja tão comprometido com aquilo, não faça tanto aquilo. Então, isso passa uma mensagem que não é legal pra quem pode vir a te contratar. E além disso, além de postar pouco, é não postar, por exemplo, o processo criativo, que é uma coisa que é super atrativa. Não precisa mostrar somente o desenho pronto. Pode mostrar como que tu foi criando aquilo ao longo dos dias, né? Ao longo dos processos. Então, é explorar o máximo possível o trabalho que está sendo feito. Postar na linha do tempo, postar nos stories também, contando o que é que está sendo feito, por que está sendo feito, para quem que está sendo feito. Então, é não fazer os vídeos, né, contando isso. A gente sabe que hoje em dia a linguagem audiovisual, que são os vídeos, estão realmente sendo muito demandadas, tanto aqui nessa rede social quanto em outras. Então, aprender sobre vídeos, aprender como filmar, como mostrar isso de uma forma mais realmente em audiovisual, vai te ajudar a conseguir divulgar para as pessoas certas e conquistar os seus clientes de facilitação visual. Então, eu acho que isso, assim, são alguns erros principais, especificamente de redes sociais, mas também achar que só as redes sociais, só postando, vai adiantar alguma coisa. Também não. Precisa ser feito um trabalho mais estratégico, um trabalho mais ativo, precisa mais do que isso para conseguir conquistar os seus primeiros clientes de facilitação visual através dos desenhos simples. Então, tem o passo a passo. Boa, então fala pra gente aí o que precisa, né? Quanto passo a passo para oferecer os desenhos simples para os clientes, para o pessoal começar a fazer a renda extra com essa habilidade. Bom, a primeira coisa que as pessoas precisam entender quando elas querem começar a oferecer a facilitação visual para começar a ganhar dinheiro com isso é que elas precisam fazer painéis visuais, a facilitação visual, para si mesmos. A gente já falou sobre isso também aqui. É ser o seu primeiro cliente. Então, seja o seu primeiro cliente e faça para você mesmo, para que você possa ter o que mostrar. Não adianta falar que faz e não ter um portfólio, e não ter projetos, não ter exemplos. A facilitação visual, os desenhos simples, são visuais, então é importante que você tenha exemplos de painéis visuais para mostrar para as pessoas. Eu faço isso até hoje. Então, a gente tem vários projetos de facilitação visual e aí, dependendo do tipo de cliente, eu mando uma coisa, eu mando a outra. Ah, isso aqui tem a ver com o teu conteúdo, isso aqui tem a ver com o teu problema. Olha o jeito que a gente fez isso aqui. Então, isso aqui a gente fez tantos painéis. Então, é muito bom ter vários projetos para poder mandar. Ah, Luísa, mas eu não estou sendo paga. Sim, você começa fazendo para você mesmo de alguns conteúdos pessoais, para que você possa ir se desenvolvendo, gerando o seu portfólio, gerando esses exemplos, para então passar a oferecer para as pessoas. Então, é isso. A segunda coisa é, depois que você já fez alguns painéis de facilitação visual, que você já fez alguns trabalhos e postou isso, eu diria que pelo menos 10 painéis, pelo menos 10 posts mostrando o que é a facilitação visual, como você faz a facilitação visual e de diferentes assuntos, aí é que tu passa a entender como oferecer isso para as pessoas certas. Até tem um empreendedorismo visual também que eu explico como você pode fazer 10 painéis de facilitação visual muito rápido e que vão se conectar com as pessoas e o nome desse vídeo é a sacada mais importante que você precisa saber sobre facilitação visual. Então, é importante de vocês já terem esses trabalhos inicialmente para então passar a oferecer para os possíveis clientes, né? Então, até queria dar o exemplo aqui, eu já falei da Letícia e quero falar também do Erasmo, que também é nosso aluno e ele é professor. E o que ele faz? Ele trabalha dentro da área, ele tem um emprego fixo e ele faz a facilitação visual dentro da área dele. Então, dentro do contexto de dar aula sobre alguns professores, então ele fez parceria com alguns professores, ele ajuda a facilitar visualmente essas informações. Então, ele tá ali gerando painéis visuais e postando isso e mostrando para as pessoas, para que as pessoas entendam que ele
ele faz isso, que ele trabalha com isso, como é que é o traço dele, como é que ele oferece isso, quais são os tipos de uso e tudo mais. Então, é isso, a ideia é essa. Tem até uma outra aluna, que é a Bia, que ela também tem um emprego fixo numa multinacional, e o que ela fez foi criar uma facilitação visual para um processo interno da empresa que ela trabalha. Então, ela foi lá e viu que tinha uma demanda para explicar o passo a passo de um uso de um sistema interno lá deles, que muita gente tinha dúvida, que era difícil de entender, de o que tinha que ser feito, e ela criou os desenhos simples, um painel visual mostrando o passo a passo de como aquilo funciona. Então, isso também são alternativas de você fazer os seus painéis visuais e começar a ser o seu primeiro cliente. Então, depois é que você tem esse material inicial, é que tu passa a oferecer realmente de maneira ativa. Aqui a gente está falando sobre oferecer. O que é oferecer? Não é eu simplesmente postar, ficar de braço cruzado e achar que as coisas vão cair do céu, que as pessoas vão olhar para mim e pensar, vou contratar essa pessoa. Não, você tem que fazer uma venda ativa nesse momento, oferecer de maneira ativa nesse momento. Só que tu precisa primeiro criar o teu material. Depois que tu criou o material, aí é que tu vai passar a falar ativamente com essas pessoas e não ficar esperando as coisas caírem do céu. Então, é importante de ter esse primeiro material para que o pessoal que tu vai conversar possa ver o que tu tá comprometido, o que tu tá fazendo, qual é o teu estilo, como é que funciona, e aí elas passam a confiar em você. Imagina se eu chego agora e digo, gente, alguém quer bolo? Eu nunca fiz bolo, mas assim, acho que daria super para fazer, quem quer comprar? Ninguém vai comprar bolo de mim, porque primeiro que eu não sei cozinhar. Segundo que eu não tô mostrando o que eu tô fazendo, não tô, né, mostrando que eu tô comprometida, que eu sei fazer isso, como é que eu faço, qual é o sabor que eu faço, enfim. Então eu tenho que mostrar para as pessoas o que eu tô fazendo. Então por isso que é importantíssimo tu gerar primeiro esse material para depois passar a oferecer e começar realmente a ganhar dinheiro com isso. Então essa que é a estratégia, né? E aí eu vou contar, então, 2 jeitos que as pessoas, depois que elas já têm o material, podem oferecer a facilitação visual para conquistar aí os seus primeiros clientes. Então, são 2 jeitos, o primeiro é online e o segundo é presencial. Então, como que eu faria, né? Como que eu faço essa abordagem no online? E fiz muito também quando eu lá comecei a trabalhar com a facilitação visual, pedi demissão da agência que eu trabalhava, eu comecei a empreender nisso. O que eu fiz, né? Eu peguei uma lista de pessoas conhecidas que me conheciam e aí eu fiz uma mensagem padrão e comecei a falar com elas para oferecer, para dizer, olha, tudo bem, fulano. Aí aqui isso é importante, são detalhes pequenos que fazem a diferença, tá, gente? Não é para tu fazer uma mensagem genérica e mandar para 20, 30, 50 pessoas de maneira genérica. É para tu ser estratégico e mandar, chamar a pessoa pelo nome. Oi, fulano. Oi, Joãozinho. Não é aleatório. É realmente a pessoa saber que ela foi atrás de ti. É querer criar uma conexão com essa pessoa. Então, pode até ser pelo Instagram ou pode ser pelo WhatsApp. Mas aí explicar, oi, tudo bem, eu tô fazendo isso, é uma coisa nova. Aqui tá alguns trabalhos que eu já fiz de facilitação visual. Aí você manda o perfil, aí você pode fazer uma seleção do tipo, esse aqui eu acho que tem tudo a ver com problemas que de repente você pode enfrentar, com conteúdos que tem a ver com o que você trabalha. Então tu faz uma abordagem para ajudar ela a tentar resolver algum problema que ela possivelmente tenha de comunicação. Então, aqui novamente, só para deixar claro, você não está sendo chato porque você está oferecendo isso. Você está ajudando a pessoa a resolver um problema visualmente. Então, essa é a importância das pessoas entenderem que quando elas vão oferecer uma facilitação visual, elas não estão sendo chatas, inconvenientes e querendo empurrar alguma coisa para elas. Estão ajudando a resolver um problema visual de alguém. Então, isso que é a potência da facilitação visual e não uma coisa que é um adereço qualquer. Não, você tá ali para dizer, oi, eu quero aqui te ajudar a se comunicar melhor com os seus funcionários, com os seus clientes, a divulgar o seu serviço, o seu projeto. Então, aqui tá algumas que eu já fiz, o que você acha de fazer e tal, não, posso te passar um orçamento. Enfim, é essa abordagem ativa que precisa ser feito para começar a ter os seus primeiros clientes de facilitação visual. Foi isso que eu fiz, é isso que eu ensino para os meus alunos para eles fazerem. Aí, a segunda estratégia, que é a presencial, que eu chamo, né? Então, essa é o seguinte, esses tempos eu até falei sobre isso nos meus stories,
Mas basicamente, o que a gente precisa pensar é, aqui eu moro num prédio, tá? E no prédio tem várias comunicações de como jogar o lixo fora, de como usar o elevador, de coisas que são importantes para a boa convivência dos condôminos. Então, todas as comunicações que são feitas aqui são absurdamente chatas. E aí, o que eu quero dar aqui de dica para as pessoas é observar essas informações que de repente tem até no seu próprio prédio e que tem um monte de gente que mora aí que você nem sabe quem são e que você nem sabe aonde trabalha. E que você pode falar com o seu síndico, com o seu zelador e falar: oi, tudo bem? Eu vi que tem uma comunicação no elevador ou que tem uma comunicação nos quadros de aviso. Nanana. Eu posso fazer ela de um jeito visual e assinar com o meu nome? E aí ver que você pode começar a oferecer isso para mais pessoas. Ou então, de repente, você faz e aí imprime em várias cópias disso, entrega na porta das pessoas para que isso chegue. Porque volta e meia eles mandam comunicações, né? Junto com o nosso querido boleto do condomínio. Tem alguma coisa que tem ali junto. Então, você pode também dizer: eu queria mandar junto essa informação aqui, que tem a ver com algo que seja relevante para o prédio e tudo mais. Então, você está ajudando a comunicar de uma maneira melhor, por exemplo, como é que se faz a gestão do lixo, como é que se joga o lixo fora, como é que se recicla, como é que se separa o lixo. E você vai estar já ajudando as pessoas a entenderem isso com os seus desenhos simples e chegando na casa das pessoas, mostrando como que você ajuda elas de uma forma visual. Você não vai estar sendo inconveniente, você está, no final das contas, ajudando o meio ambiente, as pessoas a separarem melhor o lixo, por exemplo. Então, com os seus desenhos. Então, é esse o poder da facilitação visual e é por isso que é importante as pessoas entenderem isso para poder passar a oferecer. Então, a ideia é essa, seja o seu primeiro cliente, recapitulando, seja o seu primeiro cliente, faça o seu material, poste bastante sobre isso, tanto nos stories quanto em vídeo, o seu processo. Depois que você já tem esse material de pelo menos 10 painéis de facilitação visual, você vai fazer a abordagem com as pessoas de maneira online, que pode ser no Instagram ou pode ser no WhatsApp. E também, se você quiser, você pode fazer uma abordagem presencial. Pode falar com alguém, com as pessoas da rua também, se de repente cada pessoa mora num lugar diferente. Essa ideia é para fazer uma abordagem presencial num prédio, né? Pode ser, até como eu já dei o exemplo também, a Bia, que fez isso na própria empresa, que ela já trabalha, então ela tem um emprego fixo, ela fez isso dentro dessa empresa. O Erasmo e a Letícia fazem parceria com outros professores para criar esses conteúdos. Então, tem algumas ideias aqui para que você possa começar, então, efetivamente a oferecer os seus desenhos simples para os clientes e começar a ganhar dinheiro com essa habilidade visual. Muito bom. É o passo a passo aí para começar e fazer bem feito, né? Estrategicamente. Isso. E Aqui. quem quiser saber mais também sobre isso, a gente tá com o evento Desafio 5K mês com desenhos simples, em que lá eu explico com mais detalhes sobre esse mercado, sobre como é possível ganhar dinheiro com isso, quais são as oportunidades. Vai começar na semana que vem, precisa se inscrever, o link tá na bio. E então vejo o pessoal interessado lá. Show de bola. Tem uma pergunta aqui do Helena Nogueira. Em média por baixo, quanto mais ou menos podemos cobrar por folha? Precificar é sempre um problema. Boa! Então, exatamente. A gente até já falou isso em outra live. Dá para cobrar R$ 500, às vezes em uma diária de facilitação visual é possível ganhar R$ 1.000. Então, em um dia de trabalho de facilitação visual, de desenho simples, dá para ganhar um salário mínimo. Então, esses são os valores desse mercado. E, novamente, eu sugiro que você se inscreva no Desafio 5K mês com os desenhos simples, porque lá eu conto mais detalhes sobre projetos e mostro projetos reais e a precificação e como é possível pensar sobre isso tudo. Isso. Então, beleza, galera. Quem quiser contar aí um pouco da sua experiência depois, pode comentar nesse vídeo, marcar a gente, né? Porque a gente está sempre querendo saber as histórias. Pois é, gostei dessa ideia aqui da precificação. Vamos, de repente, trazer isso já na semana que vem. Obrigada aí pela dica. Valeu, gente. Valeu!